Muito bem, pessoal. Então, nós vamos estudar o comportamento ôhmico de um resistor, ok? No caso aqui, o nosso resistor de estudo é esse aqui, de 120 ohms, em princípio, né? Lembrando que a ideia do experimento é que vocês façam um gráfico depois de tensão versus corrente e, através desse gráfico, vai dar para observar se ele é linear nessa faixa de tensão e corrente ou não. Ok? Veja, nós vamos limitar a corrente pela potência máxima que pode ser dissipada nesse resistor sem o risco de queimá-lo. Esses resistores que a gente usa aqui são de 0,25 watt. Então, usando potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, a máxima corrente nesse resistor de 120 ohms vai ser de 45 mA. Ok? Vou usar do meu lado esquerdo o multímetro como um amperímetro. Veja que eu estou começando pela menor escala, que é de 20 mA. E vou usar do meu lado direito o multímetro como um voltímetro. Vou usar a escala de 2 volts em corrente contínua para começar minhas medidas. Tá certo? Lembrando que esse fundo de escala é importantíssimo você saber e anotar, porque o erro dessa medida vai ser de 3% desse valor aqui apresentado aqui, que é o fundo de escala, ou seja, a máxima medida que você pode fazer nessa escala. Ok? Então é sempre interessante marcar esse fundo de escala e esse fundo de escala, para poder calcular os erros. Tá certo? Bom, vamos lá então. Eu vou aplicar a tensão e vocês vão anotar então a tensão e a corrente. Vamos tentar fazer 10 pontos nesse intervalo de 0 a 45 mA. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto, 1,13 mA na escala de 20 mA e 0,133 volt na escala de 2 volts. Poderíamos diminuir aqui essa escala para diminuir o erro. Tá? Então, na escala de 200 mV, estamos medindo 134,8. Próximo ponto. Ok? Próxima medida vai ser mais que 200 mV. Então, eu vou aumentar a escala para não queimar o equipamento. Então, mudei para a escala de 2 volts. Terceiro ponto, experimental. Quarto ponto experimental. Quinto ponto experimental. Sexto ponto experimental. Mudei o voltímetro para a escala de 20 volts. Então, eu acho que esse é o sexto ponto experimental. Próxima medida já vai ser acima de 20 mA. Então, eu vou aumentar para a escala de 200 mA a corrente. Então, vamos lá, mais um ponto. Deve ser o sétimo ponto experimental. Creio que seja o oitavo ponto experimental.
Corrente na escala de 200 mA, tensão na escala de 20 volts. Corrente contínua. Eu creio que agora nós vamos para o 9º ponto experimental, ou talvez 10º. Eu me perdi aí, pessoal, mas não tem problema. A gente pode passar do número de pontos. E podemos ir para um último ponto experimental, ok? 41,8 mA, 4,8 volts. Ok? Pronto. Agora podemos voltar a zero. Não chegamos, na verdade, em 45 mA, tá ok? Ficamos abaixo de 45 mA, então não houve problemas aqui para os nossos resistores, tá ok? Então, vocês vão fazer um gráfico, como eu disse, de tensão no eixo Y por corrente no eixo X. E vocês vão estabelecer pelo comportamento desses pontos experimentais. Primeira coisa, vocês vão verificar se é linear ou não nessa faixa. Se for linear, o circuito é ômico. Segundo ponto, existe coeficiente linear nesse gráfico? Se existe, eu quero que você explique por quê. Terceiro ponto importante, o coeficiente angular. O que significa o coeficiente angular desse gráfico? Deixo aí para vocês pensarem a respeito disso. Ok? Lembrem-se que no gráfico tem que colocar os valores dos erros em cada ponto, tanto para tensão quanto para corrente. Ok? Obrigado a todos e até a próxima.